Ela voou onde nenhuma nave espacial havia ido antes. E quando a Parker Solar Probe mergulhou na coroa solar no outono de 2021, ela se moveu de nossa estrela hospedeira a 13 milhões de quilômetros. Mas agora o Ícaro da NASA atingiu novamente e reduziu significativamente seu recorde de aproximação anterior. Mas como isso é possível? Como uma sonda pode chegar tão perto do Sol sem queimadura instantânea? E, acima de tudo, que insights científicos sobre a Parker Solar Probe reuniram no mundo extremo da atmosfera solar? Uma breve anedota da infância do autor. Quando eu era pequeno, um dos meus amigos sugeriu que você poderia simplesmente enviar uma nave espacial em uma missão ao Sol, cobrindo-a com muito protetor solar. Mas como a NASA obviamente não tinha protetor solar suficiente em estoque, eles decidiram, em vez disso, enviar uma nave espacial especial para nossa estrela-mãe, a Parker Solar Probe, para levar o conhecimento sobre nossa fonte de calor e vida a um nível totalmente novo. Mas como é que uma agência espacial renomada está realmente seguindo os passos de Ícaro? E quais truques técnicos estão por trás do fato de que, desta vez, a busca pelo Sol não terminou em desastre total? É um fato indiscutível que a coroa solar, a atmosfera externa do Sol, com uma temperatura de 1 milhão de graus, radiação mortal e como ponto de partida para fluxos de partículas rapidamente acelerados, é um lugar de extremos cósmicos. E ainda assim, esta área, de todas as outras, também contém as respostas para algumas das questões mais importantes da física solar. Afinal, a coroa também representa a fonte do vento solar e atua como uma força motriz para alguns dos processos mais formativos em nosso sistema doméstico. Um dos maiores mistérios da coroa é seu calor impossível. Esta zona é, na verdade, mais de 200 vezes mais quente que a superfície do Sol. Mas isso não é tudo. Na coroa inferior, a temperatura aumenta em quase 1 milhão de graus, em apenas algumas centenas de quilômetros de altitude. É como se fica mais quente em uma sala quanto mais você se afasta do aquecedor. Isso é problemático, para dizer o mínimo. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, simplesmente não há fluxo de calor do mais frio para o mais quente. Em outras palavras, a coroa não pode ser aquecida pela superfície solar, mas apenas por um processo interno. No entanto, a natureza desse processo ainda é muito debatida. A primeira teoria é baseada nas linhas do campo magnético do Sol, que, semelhante a uma corda de violão esticada, oscilam para frente e para trás e, portanto, conduzem energia da superfície para a coroa. Por outro lado, no entanto, há uma abordagem de que o imenso calor da coroa é devido aos contatos explosivos entre as linhas do campo magnético. No contexto dessas chamadas reconexões, os campos elétricos entre as linhas de campo entram em colapso repentinamente, liberando energia na forma de calor e ondas. No final das contas, no entanto, a chave para a quebra-cabeça do calor também pode estar em uma combinação dos dois, ou possivelmente em mecanismos ainda mais adicionais. E os especialistas perceberam que só poderiam revelar os segredos da coroa solar se enviassem uma nave espacial diretamente para ela. Por que a Parker Solar Probe não derreteu? Mas como isso é possível? Como uma nave espacial consegue suportar não apenas temperaturas de 1 milhão de graus Celsius, mas também um bombardeio implacável de radiação? À primeira vista, parece quase um milagre que a Parker Solar Probe não tenha derretido há muito tempo, porque simplesmente não há material que possa suportar temperaturas tão extremas. Mas, em uma inspeção mais detalhada, percebemos que é realmente possível enganar o calor escaldante. Afinal, há uma diferença entre temperatura e calor. Do ponto de vista da física, a temperatura é uma medida da energia cinética de uma partícula, e é por isso que a temperatura do ar indica apenas a rapidez com que as partículas de ar estão se movendo.
Calor, por outro lado, descreve a quantidade de energia limitada por essas partículas e aumenta com o aumento da densidade das partículas. E, se preferir, essa é exatamente a brecha que os especialistas da NASA aproveitaram. Porque, embora cada partícula de plasma na coroa solar tenha uma temperatura extremamente alta, há comparativamente poucas delas no mesmo espaço. Devido a esse relativo vazio espacial, a superfície do escudo térmico da Parker Solar Probe aquece até apenas cerca de 1.400 graus Celsius. E ainda assim, isso seria quente o suficiente para transformar todas as partes desprotegidas, especialmente os instrumentos de medição sensíveis, em uma pilha de cinzas. Para evitar que isso aconteça, a altura de aproximadamente 3 metros e quase 2,5. A sonda de 2,5 metros de largura foi equipada com um escudo térmico de 2,5 metros de largura e 12 centímetros de espessura, feito de espuma de carbono, que por sua vez está embutido em 2 placas de carbono. Além disso, a camada mais externa do escudo recebeu um revestimento cerâmico branco, um material que reflete particularmente bem o calor solar. Como resultado, a pressão atrás do escudo térmico sobe apenas até 30 graus. E, para garantir que a proteção fundamental esteja sempre precisamente alinhada com o Sol, sensores de luz ao longo da borda do escudo disparam um alarme assim que registram luz direta. O computador de bordo, então, corrige a posição da sonda. E os componentes que não podem ser permanentemente cegados são protegidos por uma liga especial de titânio, zircônio e mais, que tem um ponto de fusão de cerca de 2.350 graus Celsius. Os chips de tungstênio e a interferência elétrica, feitos de metal de terras raras resistentes ao calor, o nióbio, também ajudam a garantir que a Parker Solar Probe permaneça em excelentes condições e continue a nos fornecer insights sem precedentes sobre o mundo extremo do Sol. Como a Parker Solar Probe se tornou o impossível possível, depois que a espaçonave partiu na vastidão do espaço, em 12 de agosto de 2018, o momento finalmente chegou em 21 de novembro de 2021 e a Parker Solar Probe se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a passar os limites da coroa solar em detalhes. Este limite solar é definido pelo ponto em que os campos magnéticos do Sol não são mais fortes ou suficientes para conter os fluxos de partículas que emanam dele. E, em números, isso significa nada menos que a Parker Solar Probe se moveu de nossa estrela a 13 milhões de quilômetros. Nenhuma outra nave espacial chegou tão perto do Sol. E, em vista desse marco inovador, os especialistas da NASA falaram de um momento monumental para a pesquisa solar. O fato de que esse obstáculo até então desconhecido havia sido superado com sucesso era evidente para os especialistas a partir dos dados de medição do campo magnético, do vento solar e das imagens da câmera. A Parker Solar Probe entrou assim em um mundo coronal que, de outra forma, só se revelaria durante um eclipse solar total. E que 3 vezes os dados de medição revelaram que a espaçonave passou pela fronteira da corona várias vezes, o que, por sua vez, confirmou que a chamada superfície Alfvén não é de forma alguma fluida e lisa, mas sim repleta de saliências e depressões locais. Mas já se passaram alguns dias desde a primeira travessia da fronteira. Então, o que aconteceu desde então? E onde está a sonda hoje? Bem, não sabemos o que você fez na véspera de Natal, mas a Parker Solar Probe se moveu da superfície do Sol a uma distância de 6 milhões de quilômetros, em 24 de dezembro de 2024, estabelecendo um novo recorde mais uma vez. Ainda mais encorajadora foi a notícia que chegou à NASA uma semana após o Solar Rendezvous. A sonda relatou que todos os seus instrumentos
estavam funcionando perfeitamente e que ela também estava completamente intacta. No entanto, os cientistas terão que ser pacientes antes de poderem começar a avaliar os dados encontrados durante a aproximação. A Parker Solar Probe não transmitiu os tão esperados conjuntos de dados para a Terra até o final de janeiro, quando sua posição e orientação foram mais desenvolvidas. No futuro, mais 2 voos próximos ao Sol estão planejados, mas antes que isso aconteça, vamos dar uma olhada nas descobertas científicas da missão, até agora sobre curvas fechadas e estruturas recém-descobertas. Na verdade, a primeira descoberta importante ocorreu 2 anos antes de a nave espacial entrar na coroa. Enquanto a Parker Solar Probe ainda estava se dirigindo para aquela parte da atmosfera solar em 2019, suas conclusões revelaram um específico. O vento solar tem o que é conhecido como zigue-zagues e, portanto, curvas ou voltas coloquialmente chamadas de grampo nas partículas e correntes magnéticas. E embora esses ganchos, em forma de S, com centenas de milhares de quilômetros de comprimento, obviamente aumentem em número quanto mais perto você chega do Sol, os astrônomos inicialmente não sabiam qual era o pano de fundo das curvas de curta duração que ocorrem em aglomerados densos. Por fim, esse mistério foi resolvido com a ajuda da espaçonave Solar Orbiter da ESA, que capturou uma dessas impressionantes bandas S no plasma diretamente na imagem em março de 2022. Na combinação com os dados perdidos, os especialistas concluíram que as curvas ocorreram nas linhas de campo magnético solar, abertos e fechados, entram em contato umas com as outras. As extremidades mais extremas dessas chamadas de reconhecimento não apresentam um formato característico de S e aparecem nos dados de medição como reversões de campo magnético. Além disso, os dados de switchback encontrados pela Parker Solar Probe e Solar Orbiter também corresponderam a uma estrutura completamente desconhecida que os astrônomos detectaram na coroa solar um pouco mais tarde. Trata-se de uma rede dinâmica de fios de plasma entrelaçados, cuja interação libera energia magnética que acelera as partículas do vento solar. E falando do vento solar, alguns meses atrás, a Parker Solar Probe e a Solar Orbiter foram capazes de esclarecer uma questão de pesquisa de décadas e encontrar o líder do vento solar. Na verdade, as sondas examinaram um e o mesmo fluxo de vento solar de diferentes distâncias e perceberam que as oscilações iniciais do campo magnético são convertidas em calor e velocidade mais distantes. Agora, aproveite para transformar esse clique em uma assinatura. Confie o que quiser para cima, inscreva-se no canal e ative as notificações para nunca perder um novo vídeo. Nos vemos em breve.